Olá, doutores e doutoras, aqui sou eu, advogado Robert Bezerra, em mais um vídeo da série de 100 vídeos em 100 dias com o único objetivo, alavancar a sua prática advocatícia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o recurso de agravo de instrumento. Professor, nunca vi, nunca vis, eu só ouço falar. Como é que é? Como é que essa questão do agravo de instrumento? Para que serve o recurso do agravo de instrumento? Então, roda a vinheta e não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e também ative as notificações. Vamos seguir juntos. Bem, para que serve o recurso de agravo de instrumento? O recurso de agravo de instrumento é aquele em que eu vou me insurgir em face de decisões interlocutórias. Professor, como assim? Decisões interlocutórias? As decisões interlocutórias são aquelas que estão no interlocus. Interlocus, entre as falas. Então, todas as decisões que estão no interlocus, ou seja, entre as falas, quais falas são essas, professor? As falas processuais. Como assim? Decisões interlocus, entre falas. Quando eu tenho a formação de processo, eu tenho a fala inaugural. Qual é a minha fala inaugural? A fala inaugural vai ser a petição inicial. Então, eu tenho a petição inicial, que é a fala inaugural, eu tenho a minha fala final. A fala final vai ser a sentença. Entre a fala inaugural, que é a petição inicial, e entre a sentença, que é a fala final, ou seja, entre as falas, entre a fala inicial e a fala final, eu tenho diversas outras falas, diversas outras decisões, que são as chamadas decisões interlocutórias. E essas decisões interlocutórias, ou seja, estão entre as falas inaugural e final, elas são interponíveis. Eu posso me insurgir em face dessas decisões com recurso de agravo de instrumento. Mas, professor, toda e qualquer decisão interlocutória pode ser interponível pelo recurso de agravo de instrumento? Não. Apenas aquelas que estão contidas no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. No CPC anterior, era aberto. Eu não tinha uma definição, eu não tinha um rol, e nesse rol ele me dizia quais eram as matérias que poderiam ser interponíveis pelo recurso de agravo de instrumento. Já agora, no novo Código de Processo Civil, nós temos essa previsão no artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Então, sempre quando você tiver alguma matéria que está ali elencado no rol do artigo 1015, ele pode ser interponível pelo recurso de agravo de instrumento. E, professor, qual o prazo para essa interposição? Prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é no prazo de 15 dias. Pessoal, me dá um exemplo de qual tipo de matéria que pode ser que eu possa me valer do recurso de agravo de instrumento para poder me insurgir de uma determinada matéria, me insurgir de uma certa decisão interlocutória. Bem, a exemplo nós temos o indeferimento da gratuidade de justiça. Quando você formula, quando você faz o requerimento da gratuidade de justiça e esse pedido ele é indeferido, qual a forma para você poder se insurgir desse recurso? Para você poder se insurgir desse indeferimento, recurso de agravo de instrumento. E essa matéria ela está contida no rol do artigo 1015, ok? Um outro exemplo para você de matéria, quando você formula um pedido de tutela de urgência, como, por exemplo, você tem um cliente e o seu cliente ele precisa ser internado. Ele precisa ser internado às pressas, ele precisa de um leito para poder ser operado. E você formula um pedido de tutela de urgência. Essa tutela de urgência ela é indeferida. Meu amigo, você consegue aguardar a sentença. Na verdade, o teu cliente consegue aguardar uma sentença para ele poder se insurgir e pegar e ali com recurso de apelação para ele poder se opor a essa decisão? Claro que não. Precisa ser algo que é rápido, precisa ser algo célere. Você precisa ir ali, fazer a interposição, se opor ainda logo após o indeferimento desse pedido de tutela de urgência. Então, para isso, você vai se valer do recurso de agravo de instrumento. Professor, onde que eu vou fazer a interposição do recurso de agravo de instrumento? Não sei. No juízo ACO, ou seja, na origem, ou lá no tribunal, no juiz adquem? Não sei. Vai ser diretamente no tribunal. Pessoal, por que eu faço a interposição direto no tribunal? No recurso de apelação, eu faço interposição no recurso de apelação e esse recurso de apelação ele é encartado nos autos e remetido para o tribunal. Mas veja, diferente do recurso de apelação em que já findou toda a fase cognitiva, a parte do processo de conhecimento, quando eu vou me insurgir de uma decisão interlocutória, eu ainda não tive a sentença, não tive a decisão final. Então, embora eu venha me insurgir de uma decisão interlocutória, eu ainda tenho diversas outras falas, eu tenho ainda diversas outras fases processuais. Então não seria justo eu pegar e parar o processo naquele estágio para remeter para o tribunal para depois retornar.
Isso vai contra o princípio da celeridade, vai contra a eficiência processual. Então o que eu faço? Eu faço a interposição diretamente no tribunal, e quando eu faço a interposição diretamente no tribunal, peraí, o desembargador que receber esse recurso de agravo de instrumento, ele precisa tomar conhecimento do que está acontecendo nos autos ali na origem, para ele poder se posicionar, para ele poder tomar uma determinada iniciativa, para ele poder ter ali a sua decisão. O que ele vai fazer? Ele vai chegar, vai procurar o juiz ou a ACO e vai perguntar: "Ô, seu juiz, me manda o relatório." Não. Para isso, você vai instrumentalizar o seu recurso de agravo. Veja, recurso de agravo de instrumento. Instrumento, eu vou instrumentalizar. Como que eu vou instrumentalizar esse recurso de agravo de instrumento? Com as chamadas peças obrigatórias, ou seja, se são obrigatórias, eu tenho um artigo próprio que ele trata dessas peças, e eu tenho também as chamadas peças facultativas. As peças facultativas são todas aquelas peças, aquelas provas que elas vão facilitar o entendimento do desembargador lá no tribunal. Então tudo que você verificar e que você achar interessante, o que você vai fazer? Vai juntar nas peças facultativas. E professor, eu tenho dificuldade, recurso de agravo desse ser muito difícil, muito complicado. Veja, recurso de agravo de instrumento é muito fácil. Qual o seu único trabalho? Você vai se insurgir em face daquela decisão interlocutória. Existe uma decisão do juiz que ela é interponível pelo recurso de agravo de instrumento, e o que você vai fazer? Você tem que focar nela, você não pode perder o foco. O que eu vejo às vezes são alguns advogados perdendo totalmente o foco e atacando outras matérias, tratando de pedidos que ainda serão julgados na sentença. E aí o que acontece? Você perde o foco, você se embanana todo e o seu recurso de agravo ele não é tão efetivo. Então, dica muito importante, foque no teor daquela decisão interlocutória para você saber qual é o ponto focal, onde que você tem que atacar. Bacana? Essa é a primeira dica. Segunda dica, vamos lá. Às vezes os advogados costumam confundir o chamado pedido de tutela de urgência com efeito suspensivo. Eu sempre vou ter o efeito suspensivo no meu recurso de agravo de instrumento? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas professor, eu tenho que fazer o pedido de efeito suspensivo. Opa, agora você vai analisar dois pontos. Eu tenho decisões que elas são negativas, e dessas decisões negativas, espera aí, eu tive uma decisão que ela me denega algo. Se eu tenho uma decisão que me denega algo, tem algum sentido suspender? Falar suspende essa decisão? Não. Eu tenho uma decisão negativa, eu quero fazer com que ela se torne positiva. Então, se eu tenho uma decisão de teor negativo, vou fazer pedido de efeito suspensivo? Não, vai ser o pedido de tutela de urgência. Por que tutela de urgência? Porque eu tive um meu pedido que ele foi denegado. Esse pedido que foi denegado, eu quero fazer com que ele se torne um pedido positivo. Então, o negativo não tem o que eu suspender, eu não vou suspender o que eu não tenho. Como eu não suspendo o que eu não tenho, eu quero fazer um pedido negativo se tornar positivo. Então, portanto, pedido de tutela de urgência. Agora, existem decisões que possuem um efeito positivo, como por exemplo, paga, faça, entregue. E se eu não pagar, ou melhor, se eu pagar, se eu tiver que pagar, se eu tiver que fazer, se eu tiver que entregar, essa decisão ela vai ser muito nociva, ela vai me trazer um mal muito grande. Vai ser algo que, se na sentença verificar que aquele pedido não era para ser procedente, ele pode chegar no nível ali que eu não consiga ter nenhuma reparação. Vai ser de difícil, de possível reparação. Então o que eu tenho que fazer? Opa, tem uma decisão positiva. E essa decisão positiva, eu tenho que tirar ela da minha frente. Então, para eu não ter que adotar um determinado ato, não ter que pagar, não ter que entregar, não ter que fazer, que eu vou falar, suspende. Tira esse efeito da minha frente. Por quê? Porque se eu tiver que cumprir com essa decisão, se ela não tiver o efeito suspensivo, eu vou ter que ir lá e cumprir com essa decisão, e ela vai me trazer um dano irreparável, de difícil, de impossível, de incerta reparação. Entenderam, doutores? É a mesma coisa. Eu tô com a arma apontada para você e eu vou atirar. O que você fala para mim? Aí, professor, atira que eu gosto. Não, você vai falar, não atira, não puxa o gatilho, porque se você puxar o gatilho, você vai me causar uma lesão. O que vai acontecer? Vai sair uma bala, essa bala vai pegar, vai atravessar o teu peito e ela vai te matar. Tem como reparar depois? Não tem como reparar. Então, se eu tô com a arma, eu tô puxando o gatilho, o que eu faço? Suspende, levanta, porque senão o que vai acontecer? Eu vou simplesmente acabar. Enfim, aquele direito ali, ele estará 100% perdido. Legal, doutores? Então essa foi a dica de hoje acerca do agravo de instrumento. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vamos seguir juntos.